Bem-vindos e bem-vindas. Seja bem-vinda, Ademir. Boa noite, Suzana. Eu enviei o convite para tu aí. Olá, Felipe. Agora foi. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo? Você me escuta Desculpa, bem? escuta. Ah, que bom. Tá, estás conseguindo me ouvir bem aí também? Também, estou te ouvindo e te vendo muito bem. Ok. Boa noite tanto a Suzana quanto ao pessoal que está entrando aí, Aline, Paula, André, Boa noite, né? Edemir. Boa noite a todos, então. E há tantos outros que vão entrar e nos acompanhar ao vivo, bem como aos que vão assistir essa live posteriormente, porque ela ficará salva. Nessa live de hoje, pessoal, eu convidei a Suzana aí, que também é da área de RH. Eu não sou da área de RH, nem Ah, dessa área de não? desenvolvimento pessoal e profissional, não sou. Achei que Sou fosse, estudante de Felipe. licenciatura. Ah, Sou entendi. estudante de licenciatura. Esse perfil foi criado no intuito de ajudar as pessoas a estarem por dentro de diversas vagas de emprego, Suzana. Eu Entendo. criei ele basicamente como uma extensão do que eu já fazia com os grupos de WhatsApp, porque eu trabalhei durante um tempo em shopping, mais especificamente no Shopping Plaza. Aí o pessoal, por eu trabalhar lá, pensava que eu estava por dentro de diversas vagas de emprego, sendo que eu só estava por dentro da loja que eu trabalhava e de algumas lojas que eu tinha um amigo ou alguma amiga, e por aí vai, que eram poucos, Sei. por conta da correria e do dia a dia de trabalhar em shopping. Aí tudo isso surgiu os grupos no WhatsApp, depois veio a surgir essa iniciativa, né, desse perfil de compartilhar vagas e também de estar realizando essas lives, de estar tomando algumas outras iniciativas que mais na frente eu vou tomar. Mas eu não sou da área de RH. Olha, então Para tenho quem que não lhe, me conhece, então tenho que lhe dizer que você tem todo o perfil, viu? Quiser aí fazer uma transição de carreira, já pode pensar a respeito. Porque tem ok, todo o perfil, viu? ok. Enfim, eu me chamo Felipe. É a primeira vez que eu também estou vendo a Suzana aí, conhecendo ela, pelo menos por vídeo. Tanto estou me apresentando a ela quanto aos novatos ou a quem vier a me conhecer agora. Meu nome é Felipe, eu sou daqui de Recife, sou estudante de licenciatura em matemática e sou o criador desse perfil do Ajam Vagas. E eu convidei a Suzana para estar tratando sobre entrevista por videochamada, bem como elaborar ou como montar um vídeo currículo, que é o assunto da nossa live, mas que também por conta de toda essa pandemia do ano passado e desse ano, é um assunto bastante recorrente e em alta, e que todos nós precisamos saber ou conhecer um pouco se quisermos nos colocar no mercado de trabalho, mudar de carreira ou mesmo evoluir profissionalmente. Tá Suzana, certíssimo. se apresenta aí. Primeiro, queria te agradecer, né, Felipe, pelo convite. É um prazer muito grande, né, falar sobre os meus conteúdos, inclusive, que eu compartilho, né, no @RH com Suzana. Partindo aí por uma apresentação, o meu nome é Suzana Farias, eu sou graduada em Gestão de Recursos Humanos e sou especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho. E aí já atuo na área de RH há cerca de 5 anos, né? Desde o período da faculdade que eu já estava ingressando nos estágios.
E aí que me deu essa competência para falar sobre esses temas, né? E aí, atualmente, eu trabalho como consultora de recursos humanos na área de seleção, e aí auxilio pessoas na recolocação profissional. Então, eu elaboro o currículo, reestruturo o currículo, faço carta de apresentação, reestruturo o LinkedIn também, né, que tem sido amplamente utilizado. Além de fornecer essas orientações para a montagem de vídeo currículo e também faço preparação para entrevista. E além disso, ainda sou professora no ensino técnico. Olha aí. Tá? E aí eu estou à frente do @RH com Suzana, que tem pouco tempo, na realidade. Surgiu de uma inquietação, né? O ano passado foi um ano muito turbulento, né? De isolamento social e tudo isso. E aí eu tive a ideia de criar o perfil, que tinha um outro nome, mas depois eu ampliei para o RH com Suzana, para oferecer esses serviços e também para compartilhar esses conteúdos, que foi assim que a gente se conheceu, né, Felipe? Sim, sim. Eu conheci o teu perfil através do perfil da Kaline, que também já fez uma outra live com a gente, e gostei muito dos teus conteúdos, porque são bem objetivos, né? Especialmente alguns posts que são bem específicos e objetivos. Então, para quem não conhece a Suzana, vão lá no perfil dela, vejam alguns posts dela lá, vejam algumas lives que também ela já realizou, e vocês vão ter um direcionamento mais preciso. Como eu disse já na live com Kaline, como eu não sou um profissional da área, eu não vou ter um direcionamento específico e bem objetivo e detalhado como um profissional vai ter. Então, quem melhor para orientar vocês? Um profissional da área ou uma profissional da área. Então, sigam ela, acompanhem os conteúdos que ela produz, e inclusive as lives também, que ela é que nem eu, assim, de fazer lives, Isso, isso. inclusive está participando dessa live aqui. E dentro dessa questão que Suzana falou, do ano passado, desse ano, tem até um post aqui no meu perfil, que até a Kaline compartilhou uma vez, que é um post de uma série ou de um filme, que a mulher está vendo duas gêmeas, e na cabeça de cada uma tem 2020, aí ela olha e fala, aí depois olha para outra e igualzinha a 2021. Nossa, Praticamente, o ano passado e esse ano está se repetindo em diversos sentidos e em diversos fatores. verdade. Mas esses 2 anos trouxeram diversas mudanças em todos os setores da sociedade, da vida humana, afetou nossas vidas de muitas formas. Tanto Isso, aqueles que sofreram com a doença ou sofreram com a perda de entes queridos, e até verdade. mesmo com a perda de um emprego, mas também, e de forma específica, afetou o mercado de trabalho, mas também mudou o mercado de trabalho. Em muitas coisas para melhor, em algumas outras coisas para pior, como é o caso de empresas que faliram, de empresas que fecharam as portas, e que infelizmente isso é muito triste. E que eu vi e conheci muitas e muitas pessoas que foram demitidas em meio a todo esse cenário, mas também houve diversas mudanças boas, como é o caso do trabalho home office. Muitas empresas descobriram a vantagem de trabalhar em home office, a produtividade e várias outras coisas que se trabalhar em casa propicia para a empresa e para os empregados, para os funcionários, mas também trouxe mudanças, como nesse sentido do assunto dessa live, Isso. da produção de vídeo currículo, de ao invés de a gente ir numa empresa e entregar um currículo de papel, muitas empresas deixaram de receber currículo de papel, agora só recebe por WhatsApp, cadastro no site ou em alguma plataforma de seleção e recrutamento, ou mesmo receber vídeo currículo, e também o processo seletivo ser feito através da internet, de plataformas como o Google Meet, o Zoom e por aí vai. Isso. E nessa live a gente vai estar aprendendo um pouco mais com Suzana, e essa live vai ser uma aula para vocês que ainda não conhecem muito sobre o assunto, nunca prepararam um vídeo currículo, ou mesmo nunca fizeram uma entrevista por videochamada. Eu diria até que uma entrevista por videochamada é como se preparar para uma live. Encarem dessa forma, por assim dizer, né? É verdade, tem Tá toda a contigo, razão. Suzana. Tem toda a razão. Então, retomando, Felipe, uma fala tua, né, sobre essa questão da transformação que houve, né, durante o período de pandemia. De fato, nós tivemos grandes perdas, né?
Dessa questão do desemprego, sem dúvida, muitas pessoas perderam seus empregos, outras ficaram no formato de horário reduzido, enfim, tiveram muitas transformações, mas sem dúvida o RH passou e vem passando, né, por diversas transformações. Na realidade, o vídeo currículo e a entrevista por videochamada, ela já existia, ou entrevista online, né? Já existia, mas durante o período de pandemia ganhou muito mais força, porque aí obviamente que com a questão do isolamento social, não teria condições das pessoas comparecerem, ou seja, presencialmente participarem de entrevistas. E explorando esse valor, inclusive, com relação ao processo de recrutamento e seleção, ele mudou bastante, né? Passou a ser, para algumas empresas, totalmente digital. Isso tem, claro, né, grandes vantagens porque aproxima, né, em pessoas que moram em outros estados e têm interesse em mudar de cidade, mudar de estado, conseguem tranquilamente participar do processo, que era algo que antes realmente ficava difícil, né? Fora que você consegue gravar o vídeo currículo da sua casa, a gente vai falar sobre isso, prestar atenção só no ambiente, né? Mas você consegue fazer participar da entrevista do ambiente da sua casa e você não tem mais a questão do deslocamento, muito semelhante ao que acontece com o home office, né? Algumas pessoas se adaptam muito bem ao home office porque não tem essa questão do deslocamento, de enfrentar um trânsito, de, enfim, ter custos, né, com o trajeto. E aí, o RH vem se beneficiando, né, dessa transformação, realmente. Uma coisa que você falou é com relação às plataformas de vagas, né, que também já existiam, mas vêm sendo mais exploradas agora. Antes, o que é que a gente conhecia de plataforma de vagas? O vagas.com, o Infojobs, né? A maioria das pessoas usa na versão gratuita, mas também tem uma versão paga. Mas isso vem crescendo a todo momento. Então, a partir do momento, esse movimento, né, do RH para o digital, tem um termo em inglês que recentemente eu compartilhei lá como um glossário de gestão, que eu compartilho com frequência no @RH com Suzana, que é o e-recruitment. Ou seja, é o RH no mundo digital. E aí, houve, além dessa transformação através das plataformas de vagas, que você cadastra o seu currículo, caso ele tenha perfil para aquela vaga, você vai ser reportado através do e-mail para participar do processo seletivo. Então, todos os testes, praticamente, em algumas empresas, são feitos através, né, do online, tudo digital. E também a entrevista, que é o que a gente vai falar também mais na frente. Mas, além disso, eu tinha falado no início da questão do LinkedIn, né? Que o LinkedIn ele também vem sendo explorado muito nesse sentido, e é realmente uma transformação. O LinkedIn ele já tem milhões de usuários, enfim, mas no período de pandemia ele também cresceu bastante. Algumas pessoas nem conheciam, não sabiam da existência, e para quem ainda não conhece, o LinkedIn é uma rede social profissional. Se você não conhece, se você ainda não tem LinkedIn, eu sugiro que você, assim que terminar essa live, claro, né, que você corra lá para fazer o seu perfil, tá? E eu também dou umas dicas nesse sentido. E uma outra modalidade desse movimento digital do RH é o vídeo currículo. Como eu falei no início, ele também já existia, Felipe, mas não tinha tanta aderência, né, como tem agora. E aí, se eu tiver avançando demais, tu me fala, viu, Felipe? Que eu me Beleza. empolgo falando, é coisa de professor, viu? Eu acho que tu também está nesse caminho, porque tu é de licenciatura. Sim, sim. E aí, só voltando um pouquinho, a questão do LinkedIn, o LinkedIn ele tem sido amplamente explorado, porque o LinkedIn ele tem a versão para os profissionais e a versão para os recrutadores. Então, tem perfil de recrutador e os recrutamentos estão acontecendo através do LinkedIn também, né? Então, faz o teu perfil, quem ainda não tem, e se conecta com profissionais de RH, daquelas empresas que você precisa, que você tem intenção, né, de trabalhar, já é uma dica importante. E com relação ao vídeo currículo, como eu disse, eu lembro acho que terminei a faculdade em 2017,
acho que em 2017 terminei a faculdade, no meio do ano, né, no primeiro semestre, e eu lembro que eu vinha, como eu já tinha interesse em atuar como docente, eu vi uma vaga para enviar vídeo currículo, e aquilo me causou uma estranheza. Eu falei, nossa, deve ser muito esquisito, né? Olha, naquele tempo, falando, deve ser muito esquisito, né? Gravar um vídeo falando sobre o currículo. Porque o vídeo currículo é isso. É o teu currículo no formato de vídeo, é a tua apresentação, onde você precisa se vender. Vender, como eu digo, vender o seu peixe, né? Naquela expressão, um ditado popular que existe. Então, o vídeo currículo nada mais é do que o seu currículo no formato de vídeo. E naquela época aquilo me causou uma estranheza, mas de lá para cá vem crescendo bastante. E não é incomum você ver vagas com solicitando, né, enviar o vídeo currículo. E aí, para algumas pessoas, isso é um transtorno, porque algumas pessoas não têm hábito de participar desses momentos, como live, como videochamada, né? Principalmente a nível profissional. E aí começa todo um transtorno. E veja, quem está participando dessa live e quem sair daqui já pensando nessas orientações e já para criar o seu vídeo currículo, gente, vocês já estão saindo na frente, porque tem pessoas que nem sabem o que é vídeo currículo. E tem pessoas que sabem, mas não criam, não conseguem elaborar, porque tem dificuldade, porque tem timidez, porque não sabe como fazer. Então vocês já estão saindo na frente, não é verdade, Felipe? Sim, E com aí, certeza. né? Eu Pode só falar. queria fazer um comentário, Suzana. Pois não. É, sobre esse assunto, é uma questão que acaba tocando em um ponto que, infelizmente, o sistema educacional do nosso país não favorece, não instiga os estudantes a isso e nem prepara os estudantes para isso. E também, até mesmo no nosso próprio dia a dia, a gente não é estimulado nessa questão. Que tu tocou, de certa forma, na questão do marketing pessoal, né, da gente vender o nosso peixe, mas vai numa questão mais profunda de a gente aprender e saber como se comunicar, como se expressar. Porque toda essa questão de da gente participar de uma seleção, de um recrutamento, da gente se inserir no mercado de trabalho e da gente viver como um todo, acaba tocando nesse aspecto de como a gente se comunica, como a gente transmite uma mensagem, como essa mensagem é recebida. De maneira mais direta, eu trato da questão da oratória. Independente da gente vinha fazer um vídeo currículo, vinha fazer uma chamada, uma entrevista por chamada de vídeo, ou mesmo no nosso dia a dia de trabalho, invariavelmente a gente vai ter que lidar com pessoas e se relacionar com pessoas. Verdade. Então, precisamos nos comunicar de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira muito bem articulada. Mas tudo isso é um longo trabalho, mas um trabalho que pode ser resolvido simplesmente com uma dica simples. Leiam bastante. E Isso. através da leitura, a pessoa adquire o vocabulário, exercita o raciocínio e, consequentemente, quando vinha fazer um vídeo currículo ou mesmo uma entrevista por videochamada, ela vai saber processar, ter um raciocínio bom, processar a transmitir a mensagem que ela quer transmitir para o recrutador de uma maneira clara, de uma maneira bem articulada, de se fazer entender e de também se vender como um profissional para conquistar Isso. aquela vaga. E, consequentemente, vai beneficiar ela no todo profissionalmente, mas também no todo pessoalmente, né? Então, é muito importante a gente desenvolver a nossa capacidade de comunicação. Pode seguir, Verdade. Suzana. Você tem toda a razão, Felipe. Um dos pilares do marketing pessoal é a comunicação, né? É saber se comunicar, porque não basta você falar ou escrever. Como você falou, você precisa se fazer entender. Essa é a grande questão da comunicação. Envolve, né, diversos elementos, inclusive a questão da expressão facial, da expressão corporal, que é importante também para esses dois pontos que a gente vai tratar hoje, o vídeo currículo e a entrevista por videochamada. E essa questão da leitura que você falou, eu falo sempre isso. Se tiver algum aluno meu aqui assistindo a live, pode confirmar. Porque eu sempre falo da questão da leitura, da importância da leitura para você saber se comunicar, para falar e para escrever bem. Você precisa ler. Aí a grande questão é, eu não gosto de ler, mas você não gosta de ler o quê? Né? Comece lendo assuntos que lhe interessam. Essa é uma grande dica. Mas para a gente continuar aqui, né? Como eu ia dizendo,
A questão do vídeo currículo, né, que é o currículo em formato de vídeo, o que é importante, né, durante o processo de construção do vídeo currículo? É algo que você vai precisar falar da sua formação acadêmica, da sua experiência, né, profissional e das suas competências. E, é claro, precisa se apresentar, né, apresentar apresentação pessoal. E aí tudo isso é o que tem no currículo. Mas uma dica de ouro já de início. Se você pretende gravar o vídeo currículo, se você viu alguma vaga e se interessou, não leia o seu currículo durante a gravação, tá? Olha aqui, tem alguém já confirmando aí a questão da leitura, né? Olha aí, Gisele está confirmando aqui. Eu tô só tendo um pouquinho de dificuldade para ler os comentários, viu, Felipe? Se você puder depois me dizer também, acho que é porque a luz aqui está muito clara para mim. Mas eu Ela sempre. colocou isso, é verdade. Isso incentiva muito a leitura. Isso. É porque Gisele é minha amiga, aí já tem intimidade, né? Chama de Su. Fica à vontade também. Su, Suzana, enfim. Então, no vídeo currículo, você precisa, além de sua apresentação pessoal, falar da sua formação, da sua experiência, das competências, mas não fala exatamente como está no currículo. Você não precisa ler o seu currículo durante a apresentação. Essa é a grande questão, né? Trazer uma naturalidade. E é por isso que a gente começa falando sobre o vídeo currículo. Você precisa fazer um planejamento do que você vai falar. Então, cria um roteiro do que você vai falar. Muito semelhante ao que você falou no começo da live, que para a gente fazer a live, a gente precisa criar um roteiro, né? A gente combina um roteiro, enfim. Porque para você se guiar durante a apresentação. Então, você cria um roteiro, pode ser escrito à mão, pode ser no computador, enfim, da forma como ficar mais conveniente, você vai criar esse roteiro de mais ou menos como é que você pretende falar. Escreve mesmo, mas, claro que durante a gravação você não vai ler exatamente o papel, né? Você não vai ler esse roteiro. Esse roteiro vai servir para quê? Para o próximo passo. Para que você consiga, mais ou menos na sua cabeça, elaborar a forma como você pretende falar. E aí, o próximo passo é o ensaio, Felipe. E o ensaio é muito importante. Eu sempre falo isso também para os alunos em apresentações. Apresentar o TCC, vai apresentar seminário, né? Ensaia a tua apresentação. Porque esse ensaio é que você vai ver mais ou menos se está ficando bom, se está ficando ruim, né? Se você avançou no tempo demais. Então, o ensaio serve justamente para isso. Então, o primeiro passo, criar um roteiro. O segundo passo é ensaiar essa tua apresentação. Com mais ou menos como é que você vai falar. Eu lembro que eu fiz um curso de oratória e a professora falava isso, para a gente criar o discurso, que é o roteiro, né? E também para a gente ensaiar. Ensaia de frente ao espelho. Ensaia assim mesmo, tá? Não tenha vergonha, não. Se as pessoas ouvirem você falando sozinho, não se acanhe, não. Que é um bem maior, né? Por um objetivo maior. E aí pensar em um local. É um terceiro passo, né? Pensar em um local para você fazer essa gravação do vídeo currículo. De preferência, um local que tenha uma boa iluminação, que seja silencioso e que seja livre de interrupções. É justamente para que você, claro, que vai ser um material gravado, mas para que evitar que você esteja no auge da sua apresentação ali, empolgado, concentrado, alguém passe, sabe? Acontece bastante. Então, para isso, tenha essas características. Então, uma boa iluminação é importante para que, né, para a sua imagem também, um local silencioso, livre de interrupções e, de preferência, com fundo neutro. Tenta gravar, né, de costas ali para uma parede lisa, né, com fundo neutro. Se não tiver condições, aí você pensa de uma outra forma. Mas o ideal é que seja esse. Por que essa questão do fundo neutro? Porque quem tem que chamar a atenção na apresentação é você e não o ambiente. É uma coisa que as pessoas erram bastante. Em fazer esse tipo de gravação numa sala, numa cozinha. Então aí fica chamando a atenção aquele ambiente. Então tenta fazer em um espaço da sua casa, se você tiver condição de fazer na sua casa, que tenha esse fundo neutro, né? Uma parede, né? E que remeta também a uma questão profissional, para não ficar uma coisa tão pessoal, né? Outro ponto, Felipe, que é bem importante, é a questão do figurino, a roupa.
o figurino durante o vídeo currículo é importante que você se vista como se você estivesse indo para uma entrevista presencial. Então, algumas pessoas, inclusive, me perguntam se devem gravar o vídeo currículo sentada, como eu estou agora, ou de pé. E eu sempre digo o seguinte: qual é a posição que você fica mais confortável? Porque se você for gravar de pé e você ficar desconfortável, isso vai ser transmitido na gravação, né? Vai, querendo ou não, olha a comunicação, né? A expressão corporal. Então, se você ficar mais à vontade sentada, não tem problema, você pode gravar sentada. Da mesma forma, só tomar cuidado com o ambiente, né? Com o mobiliário, mas pode tranquilamente. E se você ficar mais à vontade em pé, também tudo bem. É importante o enquadramento também, prestar atenção na gravação do vídeo currículo para o enquadramento. De preferência que apareça na gravação do busto para cima, tá? E aí, tanto na posição em pé quanto na posição sentado, consegue tranquilamente fazer dessa forma. Voltando à questão da roupa, então, como eu disse, você precisa se vestir como se você fosse para uma entrevista presencial. O que é importante nesse sentido? Eu acho que eu já vi, eu não sei se foi você, Felipe, que eu vi compartilhando recentemente sobre isso e eu falo bastante. Sempre que você for chamado para uma entrevista, pesquise sobre a empresa. Você precisa entender quem é a empresa, né? Para que você possa até responder de forma assertiva as perguntas na entrevista, mas também para que você saiba qual é o tipo de figurino adotado pela empresa, que é um termo também chamado dress code, que é o tipo de vestimenta adotado pela empresa. Isso vale para a empresa ou para algumas áreas. Algumas áreas são mais específicas no tipo de figurino, como, por exemplo, a área de direito. Os advogados, eles têm um padrão de figurino, não é verdade? E aí, se você for gravar um vídeo nesse sentido, né, prestar atenção também ao figurino. No geral, olha ao site da empresa. Sempre tem fotografias do ambiente de trabalho. Olha as redes sociais da empresa também. Muitas empresas hoje utilizam a ferramenta do Instagram. Então, olha como é que as pessoas se vestem. Algumas empresas postam, né? Festividades, ambiente de trabalho. Você já vai ali ter uma noção de mais ou menos como você deve se vestir, tá? Então, isso é importante demais, a roupa. Mesmo que você vá gravar sentado ou em pé, prestar atenção no figurino da parte de baixo também, tá? De uma forma geral. E no calçado. Somente para que você se... Isso é... Suzana, mas não vai aparecer a calça. Se eu tiver de bermuda, ninguém vai ver. Mas é que, de certa forma, você cria na sua cabeça a imagem profissional, né? Traz essa imagem profissional, que é importante. Outro ponto que é bem importante é se atentar ao tempo da gravação. A sugestão, de forma padrão, é você observar o tempo que a empresa solicitou o vídeo currículo. Algumas empresas colocam lá na descrição da vaga, gravar um vídeo currículo com tantos minutos e enviar. Eu já vi uma vaga pedindo para gravar um vídeo currículo com 10 minutos. Bom, é uma solicitação da empresa, mas no geral, 10 minutos, eu acredito que seja muito tempo, tá? No geral, o vídeo currículo ele deve ter entre 2 e 3 minutos. Ou você vai gravar de acordo com o que a empresa solicitar, tá bom? No geral, se você pretende gravar um vídeo currículo para teste ou para tê-lo, então grava nesse sentido, entre 2 e 3 minutos. Não mais que isso, nem menos, né? Porque 1 minuto também é pouquíssimo tempo para você falar sobre sua formação, sobre as suas experiências, sobre seus cursos, as qualificações. E aí prestar atenção com relação à questão do tempo. E durante a gravação, hein? Porque aí já falamos aí do planejamento, do ensaio, de como tem que ser o local, do figurino, né, do tempo. E durante a gravação, hein, Felipe? Como é que será que tem que ser? Agora a gente está utilizando o celular, eu estou utilizando o celular na modalidade vertical. Né? E acredito que a maioria das pessoas, quando utilizam o celular, gravem assim, né? Até quando a gente vai fazer stories, enfim. Mas você acredita que para a gravação do vídeo currículo, o ideal é que seja na horizontal? Porque aí dá uma amplitude do ambiente também, né? Assim como algumas matérias são solicitadas que você
vai enviar algum vídeo, você envie na horizontal. Outro detalhe Sim. bem importante, agora nós estamos utilizando a câmera frontal do celular, né? Que de uma forma geral nos aplicativos logo vão para, automaticamente já vão para a câmera frontal. Mas durante a gravação do vídeo currículo, é importante que além do celular esteja na posição horizontal, que você grave com a câmera comum e não com a frontal. Por que isso? Porque durante a gravação você não fica se olhando. Por exemplo, agora, né? Eu tô olhando para você, mas de vez em quando eu olho para mim também, né? E aí, para você não perder o foco, é importante que você olhe para a câmera. Tá, eu consigo fazer isso na câmera frontal, Suzana, mas para evitar que você perca o foco e fique se olhando, como eu estou fazendo aqui agora. Então é importante que você, né, olhe para a câmera, de preferência que você utilize a câmera comum do celular e não usar a frontal. Um ponto também importante é apoiar o celular em um local seguro ou utilizar um tripé. Se você tiver o tripé, ótimo, né? Se não, você apoia em um local seguro. E aí, se você for gravar o vídeo currículo com o computador, prestar atenção na qualidade da imagem. Outro ponto, Felipe, que é importante para a gente gravar o vídeo currículo, com relação a essa questão das câmeras, é que a câmera frontal quase sempre ela tem uma qualidade inferior à câmera comum do celular, né? E aí por isso também é importante você utilizar a outra câmera. Se você for gravar no computador, né, que algumas pessoas podem utilizar, por exemplo, o notebook, né, o computador de uma forma geral, aí você só tem como utilizar a webcam. Aí você prestar atenção na qualidade da imagem, porque a qualidade da imagem também vai interferir na sua imagem, né? E aí é importante. Até agora tem alguma dúvida, Felipe, que eu não estou conseguindo ver? Não, não. Eu só queria fazer um comentário mesmo, que tu tocou no ponto da pessoa se importar tanto com a parte superior quanto com a parte inferior da sua vestimenta, né, de toda a preparação para a gravação do vídeo currículo, e me fez lembrar um livro chamado O Campo de Batalha da Mente, de uma autora cristã chamada Joyce Meyer, e ela é uma palestrante bem conhecida aqui no Brasil. Ela é dos Estados Unidos, mas é bem conhecida aqui no Brasil. E nesse livro, ela trata muito sobre isso, que toda derrota ou toda vitória nas nossas vidas, em todos os âmbitos, espiritual, emocional, financeiro, familiar, social, enfim, é decidida dentro das nossas mentes. É na nossa mente que a gente decide se a gente está indo já derrotado ou está indo para vencer. Então, toda essa questão de gravar um vídeo currículo, de ir participar de uma entrevista por videochamada, envolve uma preparação mental também, que de certa forma a Suzana já está tratando e já está abordando aí, ao fazer essas pontuações. E quando você se prepara se vestindo adequadamente e pesquisando sobre a empresa, você está se preparando para o campo de batalha. Mas entenda que o campo de batalha começa na sua mente. Verdade. Então, se você está indo gravar um vídeo currículo, está indo fazer uma entrevista, já se sentindo um derrotado, um fracassado, é isso que você vai transparecer. É isso que você vai botar estampado assim na cara do recrutador. Oxe, esse cara, essa garota é desanimado, é triste, é desleixado, É verdade. tá gravando o vídeo currículo de má vontade ou forçadamente, tá gaguejando demais. Enfim, essa derrota que você começou na sua mente, você vai transpirar e transparecer através do seu vídeo currículo. Então, se preparem mentalmente. Preparem a mente de vocês para a gravação daquele vídeo currículo, para aquela entrevista. E entendam que não é um bicho de sete cabeças. Você não vai estar comparecendo a um paredão de fuzilamento. Enfim, é Não, não. somente um vídeo currículo. É um vídeo que você vai gravar. E vale lembrar que a maioria de nós já está tão acostumada às redes sociais que nós frequentemente gravamos vídeos. Só que Isso. normalmente para os nossos amigos e familiares a gente grava de modo geral, né? Eu não bebo, mas muitas pessoas gravam vídeos bebendo, fumando, brincando, dançando passinho. E porque vai ter vergonha de gravar um vídeo currículo para conseguir um emprego, para conseguir Isso. sustentar sua família, realizar seus sonhos.
Então, coloquem isso na mente de vocês. Eu vou estar gravando um vídeo currículo para conseguir um emprego, para sustentar minha família, para alcançar um objetivo maior. Então, já vão se preparando com esses objetivos em mente, que a gravação vai se tornar muito mais fácil, a entrevista vai se tornar muito mais natural também, porque você vai estar entrando no campo de batalha com a mente no foco nos seus objetivos. Bem verdade, muito bem colocado. Eu até anotei aqui o nome do livro, porque achei bem importante. É muito verdade isso. É uma questão que você precisa transmitir uma segurança quando você falar, né? Isso também é comunicação. E quando você for gravar o vídeo, falar olhando para a câmera também é importante, né? Transmitir essa segurança e ser simpático. Você não precisa ficar sisudo, né? Você pode sorrir. E eu digo sempre, o sorriso é uma linguagem universal. O sorriso, ele abre portas, então por que não, tá? Dá um sorriso, seja simpático durante a gravação. Não precisa ser forçado, obviamente. Haja naturalmente, sorria naturalmente, e você vai ver que o resultado é fantástico. E você precisa, como eu disse, de uma preparação. Então, fazer esses ensaios, esse roteiro, vai te trazer uma naturalidade, uma tranquilidade para você conseguir gravar, né? Outro ponto que é importante falar, que é durante a gravação, aproveitar os primeiros 20 segundos do vídeo para você fazer a sua apresentação pessoal. Então, fala o teu nome, o teu sobrenome e fala a tua área de atuação. E daí, logo em seguida, você começa a falar sobre a sua formação, sobre a sua experiência profissional. Só que você não precisa falar, como eu disse no início, exatamente como está no currículo. Tá? Senão você vai ler o currículo na hora do vídeo currículo. Então, não precisa você fazer isso. Fala somente as empresas que você trabalhou, quais foram, né, os períodos. Fala o tempo que você ficou em cada empresa, resumidamente, tá? E aí fala dos principais resultados que você teve na empresa, fala também das atividades que você desenvolvia e fala das suas qualificações. Fala se você tem Excel, pacote Office, fala se você tem inglês, fala de cursos da sua área, porque isso vai enriquecer. Agora lembra, né? Tudo isso você precisa planejar e ter um roteiro para não ultrapassar o tempo da gravação, né? O tempo solicitado ou 2 a 3 minutos, que é o tempo que a empresa normalmente utilizam para esse tipo dessa modalidade de currículo, né? Que é o vídeo currículo. Então aí, algumas dicas importantes, né? Que a gente já trouxe. Felipe, posso, ou tu queres acrescentar alguma informação, Felipe, para a gente começar a falar de Não, entrevista não. online? Tá bom, Pode iniciar, pode iniciar. tá certo. Então, É que eu estou anotando, tu estás falando, mas eu estou anotando aqui também, ó. que bom, que Tem bom um então. roteiro, tem um roteiro Certo. aqui, tem uns papéis com algumas anotações e também eu estou anotando enquanto tu fala aqui. Pronto, tá bom. Eu também tenho alguns conteúdos nesse sentido. Quando terminar a live, aí eu compartilho nos stories, tá? Eu já dei algumas dicas, tanto de entrevista online como de vídeo currículo. E falando sobre a entrevista online ou entrevista por videochamada, da mesma forma como você falou, as pessoas apresentam um grande estranhamento ainda com relação a isso. Como eu disse lá no início, as entrevistas por videochamada, elas já vinham acontecendo há um bom tempo, principalmente porque algumas empresas têm um RH mais estratégico e o RH, por exemplo, fica na matriz, né, e faz o recrutamento de seleção das filiais. E aí faziam já há muito tempo, através de videochamada. Eu lembro que se utilizava, inclusive, eu acho que ainda se utiliza um aplicativo, e agora me fugiu o nome dele, mas era utilizado bastante a nível de O trabalho. Skype. O Skype, exatamente. Eu lembrava da logozinha dele, mas não lembrava o nome, que lá no meu trabalho a gente utilizava e É lembro de ter Skype. o Skype, de ter visto entrevistas pelo Skype. Eu acredito que ainda se utilize. Mas então, com relação à entrevista online, é importante também uma preparação, né? Da mesma forma com o ambiente e a preparação pessoal. O que eu digo que é importante? Ao você ser chamado para uma entrevista, de cara é importante você pesquisar sobre a empresa, daí você já vai saber o que a empresa faz, como é que ela atua, qual é o porte da empresa, e você também vai saber
a questão de figurino, né? Que eu também tinha conversado, que é importante também na entrevista online, porque no vídeo está gravado, né? Mas na entrevista online você está cara a cara, né, online com o recrutador. Então, já de início, ter essa preparação, tá? Pensar em pesquisar sobre a empresa. Normalmente a empresa vai te ligar ou vai te mandar um e-mail, então já anota as informações e vão te dar também algumas recomendações para participar dessa entrevista por videochamada. Então, o que é importante? A empresa vai te dar essas orientações de qual vai ser o aplicativo que vai ser utilizado, enfim. E você fazer testes. Então, faça teste do aplicativo e faça teste dos equipamentos também. Tá? Se a entrevista está marcada para segunda-feira, dia 26, às 14 horas, você de agora já precisa testar esses equipamentos, né? Testar o aplicativo. Se você não tem o aplicativo ainda, baixa ele, né? Faz um teste aí com um familiar, com um amigo, para ver como funciona, se você está num ambiente bom e tal, pergunta, né? E no dia, prestar atenção para uma coisa, testar os equipamentos, ou notebook ou celular, e se atentar para a bateria desses equipamentos. Testa lá as câmeras, né? Como é que você fica, aí tem que ser câmera frontal mesmo, mas verifica também o nível da bateria desses equipamentos. Então, se você já sabe qual é o horário, se antecipe, isso é planejamento, né? E ver também a questão da conexão com a internet. Algumas pessoas, Felipe, como tem uma certa dificuldade com a internet ou com o ambiente, né, de casa para participar desse processo, utilizam alguns espaços específicos para entrevista online, que são os coworkings. São aquelas estações de trabalho que você pode alugar por um determinado tempo. Tem vários espalhados pela cidade. Outras utilizam ambientes como café, sabe, em shoppings, assim. O que é que eu digo? Preste atenção no ambiente, na movimentação que tem, porque isso pode te atrapalhar durante a entrevista, principalmente no ambiente de shopping, que pode ter barulho. No ambiente do coworking, não, porque é um ambiente mais preparado, que tem uma acústica, tudo isso. Mas caso você não tenha condições de pagar por um espaço ou se deslocar, você pode fazer sua casa sim, contanto que você preste atenção também ao ambiente, né? Aí já falei a questão de teste, né? Testar. Se for pelo Google Meet, baixa o aplicativo, testa com algum familiar. Se for pelo Zoom, também, né? Se for o Skype, que eu vi que ainda está sendo utilizado, vê também, faz um teste. Isso tudo com antecedência, para você não se prejudicar durante o processo da entrevista. Com relação ao local, vale as mesmas recomendações que eu havia falado para o vídeo currículo. Um ambiente com boa iluminação, ser silencioso, que não tem interrupções, e aí, de preferência, tira criança, tira animais do espaço, né? Se for possível, fecha a porta para que você não seja interrompido, porque aí você vai estar ao vivo com o recrutador. E também prestar atenção à questão do fundo, né, do ambiente, de ser um fundo neutro. E com relação ao figurino, eu também havia falado, né, vale a mesma dica. Se vista como se você fosse para uma entrevista presencial. Né? Igual, inclusive, eu retomo a nossa fala, inclusive calça, enfim, né, essa parte de baixo do figurino, utilize também, tá? Mas na entrevista online, é importante uma coisa, você pode, no caso do vídeo não, porque você tem como editar e tudo isso, mas durante a entrevista online, você vai estar ao vivo com o recrutador, você pode precisar se levantar para pegar alguma coisa. E aí, se você está de bermuda, se você está, né, de sandália, olha aí, né, você já prejudica a sua imagem profissional. Então, vista-se a caráter. Isso tem a ver com a preparação mental, né, psicológica para participar do processo e também com essa... Pode acontecer algum imprevisto, né, de você precisar se levantar para pegar, sei lá, uma água ou alguma anotação, fazer alguma anotação. Então, esteja preparado. Ou pode, sei lá, o celular cair. Então, preste atenção nisso. Eu sugiro sempre que você tenha papel
Olha aí os post-its, ó, aqui, ó. Papel, caneta, né, ao seu lado, e que você tenha, exato, olha aí, Felipe também preparadíssimo. Porque se você precisar anotar alguma informação importante do processo, você vai ter em mãos, você não vai precisar se levantar, tá? Esteja preparado com figurino, mas também esteja com um bloquinho de anotações, né? Uma caneta ao seu lado para você anotar. Algumas empresas, elas já te dizem como vai ser o próximo passo, qual é a remuneração durante a entrevista, quais são os benefícios. E aí, para você não ficar perdido, como é o caráter de trabalho, você depois se esquecer, porque na hora, né, são muitas emoções, anota tudo, tá? Não tem problema lá. O entrevistador está falando e você diz, olha, eu estou anotando as informações, não tem nenhum problema, não. E aí ele vai dar até achar que você está prestando de fato atenção, né? Outro ponto importante é a pontualidade, Felipe. Da mesma forma como se fosse para uma entrevista presencial, você precisa ser pontual. Então, se a entrevista está marcada às 14 horas, esteja disponível alguns minutos antes. Claro que você não vai meia hora antes entrar lá no aplicativo, mas pelo menos alguns minutinhos antes eu já eu utilizo mais o Meet, né? Mas lá a pessoa vai te aceitar na chamada se ela já estiver disponível. Se não, você vai aguardar um pouquinho, né? Não sei se as pessoas já costumam usar o Meet e é dessa forma, o Google Meet. Aliás, quem ainda não usa, faça um teste, tá? Mesmo que você não tenha sido chamado ainda para uma entrevista, mas faça um teste, baixe o aplicativo para você ver mais ou menos como funciona. Porque daí, de uma próxima vez, você já não tem nenhum empecilho. Então, essa questão da pontualidade é importante. E se porventura, Suzana, mas eu não consegui estar no horário, aconteceu um imprevisto, o meu celular descarregou, olha, precisava estar carregado, né? Mas imprevistos acontecem, né? E aí, você pode se comunicar com a pessoa e avisar. Isso vale para o presencial e para o online. Avisar que vai se atrasar. Agora, é importante você saber que talvez a pessoa não tenha mais condições de receber além desse horário. Por quê? Porque como recrutadora, eu sei que nós agendamos as entrevistas muitas vezes com a diferença de meia hora, de 20 minutos entre uma e outra. Então, se você se atrasa e eu te dou mais um tempo, eu posso atrasar a próxima. Então, é importante você ser pontual. Se você não conseguir, avisa. E aí você vê como é que o recrutador vai lidar com isso. Importante também, durante a entrevista online, não leia o currículo. Não leia o currículo. Não, nem no vídeo currículo e nem na entrevista online, tá? Tenha ele até assim do seu lado. É importante você saber, né, as informações do currículo. Pode surgir alguma dúvida. Na hora da entrevista são muitas emoções, muita ansiedade, muito nervosismo. Você pode até ter ele ao seu lado, mas você não precisa ficar lendo ele, tá? Isso, haja com naturalidade. Saiba seu currículo, veja o seu currículo antes da entrevista, é importante. Além disso, eu acho que um ponto de preparação também, isso aí é um pré, né? É você rever a descrição da vaga. Eu sempre tenho o hábito, Felipe, de quando envio o currículo, salvar a vaga, a descrição da vaga, porque aí depois você pode consultar, a empresa vai te ligar e vai dizer, olha, meu nome é fulano, da empresa X. Aí você vai dizer, opa, aquela vaga. Isso por quê? Porque a gente envia muito currículo, né? E aí você precisa saber qual é a vaga que você está indo. E já pensou se na hora da entrevista a pessoa te pergunta qual é a tua preparação para aquela vaga, você nem sabe qual é a vaga, de tanto currículo que você enviou, não é verdade? E aí também conhecer a empresa. Conhecer a empresa por quê? Né? Saber o que a empresa faz, o que ela comercializa, qual é o posicionamento dela no mercado. Porque a empresa pode te perguntar assim, por que eu devo te contratar? Uma das perguntas que são feitas durante a entrevista. E aí você vai responder o quê se você não conhecer a empresa? Você precisa conhecer a empresa para você poder se vender de acordo com isso, né? Outro ponto importante, e aí diz muito respeito ao meu trabalho, é fazer uma simulação das perguntas da entrevista. Normalmente a gente trabalha as principais perguntas que são feitas para que a pessoa tenha uma desenvoltura melhor durante o processo da entrevista. Isso aí vale para o presencial e para o online. E outro ponto que é importante, utilizar fone de ouvido.
o fone de ouvido facilita muito, né, para evitar qualquer interferência do ambiente. Claro que se você não tiver condições de estar com fone de ouvido, utilize de preferência um ambiente extremamente silencioso. Mas no momento que estamos, meus alunos, se verem estiverem vendo essa live, vão dizer, que eu sempre falo isso, nas aulas EAD, eu sempre menciono, gente, utiliza fone de ouvido porque o carro do ovo passa. E não é brincadeira não, não é, Felipe? O carro do ovo passa bem no momento que você está fazendo, às vezes até com fone de ouvido, dá para escutar quando ele passa, né? Mas, se você tiver com fone de ouvido, claro que minimiza. Então, procura um ambiente mais silencioso realmente para não ter essas interferências, né? E aí é um ponto importante realmente. Tá? Então, pensar nessas questões antes de... Felipe, agora achei engraçado. Mas Felipe, já pensou, tu tá lá fazendo a entrevista, de repente, olha o carro do ovo e tal. Acontece, viu? Acontece. Estejam preparados para essas situações. E assim, Suzana, infelizmente, o carro do ovo não tem hora para passar. Não. Tem muita empresa, eu não sei se é o caso da empresa que tu trabalha, Suzana, mas tem empresa, eu digo isso porque eu já passei não de fazer entrevista online, mas de a pessoa ligar para mim para informar que eu participaria de uma seleção de 8 horas da noite, de 9 horas da noite. Então, se a pessoa está tendo trabalho de ligar para mim nesse horário, significa que muitas empresas ou muitos profissionais também podem vir a fazer uma videochamada nesse tipo de horário. E mesmo nesse horário, mesmo 9 horas da noite, 10 horas da noite, o carro do ovo passa. Às vezes passa. Porque eu digo sempre, né? O cenário que a gente está vivendo, o contexto atual é de muita gente desempregada. E aí tem muita gente se virando, né? Trabalhando empreendendo como autônomo. E aí pode acontecer realmente. Então estejam preparados para isso, né? De preferência, como eu disse, procura um ambiente silencioso. Eu brinco muito com isso, que é para descontrair, principalmente nas aulas, né? Mas pode acontecer realmente durante uma entrevista. E é claro que você não vai ser desclassificado. Eu, pelo menos, desclassificaria ninguém por conta disso. Porque eu entendo que as pessoas precisam trabalhar e que, como você falou, o carro do ovo não tem hora para passar, né? Mas evita outras interferências, pessoas entrando no ambiente, né? Animar durante a entrevista, porque isso pode te prejudicar. Então, no mais, seriam essas informações, Felipe, para a montagem do vídeo currículo e também para essa questão da entrevista online. Tens alguma dúvida, Felipe, ou alguma colocação a respeito? Deixa eu ver aqui. Minha colocação é só sobre as ferramentas. Suzana citou algumas, tanto o Skype quanto o Google Meet, mas também existem outras ferramentas que podem ser usadas para uma entrevista por videochamada, pessoal, que é o Zoom e o Hangouts, e até mesmo o próprio WhatsApp, que o WhatsApp tem a ferramenta de fazer videochamada, atualmente até 4 pessoas, e parece que há a possibilidade de fazer uma videochamada até 8 pessoas. Cada uma dessas ferramentas tem algumas delas que só funcionam por meio de site ou de plataforma, ou seja, vocês só vão poder acessar através de um notebook ou de um computador, enquanto outras funcionam tanto através do celular quanto através de um computador. No caso, a mais comum e a mais acessível e mais fácil de ser usada é o Google Meet e o WhatsApp. Normalmente o pessoal vai utilizar mais o Google Meet. E a mais complicada de se usar é o Zoom. Então, se você for para participar de uma entrevista por videochamada que use o Zoom, então eu recomendo que você assista a algum tutorial de como utilizar essa plataforma, peça ajuda, porque é uma plataforma muito chata de se utilizar, muito difícil de se configurar para você ouvir a pessoa, para a pessoa ouvir você também. Então, se prepare antecipadamente. Enquanto que o Google Meets é simplesmente você apertar. Praticamente todo mundo tem uma conta no Google e a maioria dos celulares são Android e estão configurados com a conta do Google. Então, você só vai baixar o aplicativo e naturalmente vai entrar através do link fornecido pelo recrutador ou entrevistador, vai entrar na reunião, ativar o microfone e ativar a câmera e participa. E o Skype é, de certa forma, a mesma coisa, quer seja pelo celular, quer seja pelo site.
Então, são essas as ferramentas ou essas plataformas que um recrutador, um entrevistador, ou mesmo a empresa em si pode utilizar para entrevistar vocês. Então, pesquisem antecipadamente sobre a ferramenta para que vocês saibam utilizar ela, saibam configurar ela se for preciso, como é o caso do Zoom, para participarem de uma forma adequada, estarem devidamente preparados e acabarem não atrasando, né? No horário de entrar, no horário do recrutador entrevistar outras pessoas também. No demais, abrir esse momento para perguntas e respostas, considerações finais, iniciais, posteriores da Suzana também. E já vi que tem um pessoal aí comentando também eu acho que é o Ronaldo ou é Ionaldo. Dicas de Ionaldo. ouro. Parabéns, Suzana. Ionaldo Passos. Eu acho que ele é Ah, aluno sim, teu sim, também. obrigada aí, Ronaldo, obrigada. É um colega de trabalho. Que bom ter você por aqui, inclusive. Olha, Felipe, isso que você falou agora é muito importante, porque essa preparação, né, da ferramenta, principalmente o Zoom, né, que tem essa dificuldade, olha, baixa esse aplicativo com antecedência, faz os testes, se for possível, vê o tutorial, como você falou, para você não ter esse atraso, né, do dia da entrevista, ou nem conseguir participar se você não souber usar a ferramenta. E lembrar também que alguns recrutadores, algumas entrevistas podem acontecer tanto com o gestor quanto com o recrutador ao mesmo tempo. E é por isso que algumas empresas utilizam ou o Zoom ou com mais frequência, né, ou o Meet, porque podem conseguir aí conciliar essa quantidade de pessoas. Diferente de alguns outros aplicativos que não conseguem, né? Tem uma limitação. Então é muito importante isso que você falou. De fato, é muito importante. E aí, tem mais alguma dúvida, Felipe? Ou algum Não, não. comentário que você queira fazer? Olha, Felipe, eu Eu não. queria te dizer que eu sou muito grata por esse momento. Eu te agradeço demais pelo convite. Inclusive, tenho uma live para remarcar. Eu tive um empecilho e não pude fazer a live sobre currículo. Eu vou fazer uma live sobre currículo e aí eu vou reagendar, né? Nós precisamos também reagendar essa devido a esse imprevisto para hoje. E aí vou reagendar a live de currículos, tá? Eu aviso, então sigam lá no @RH com Suzana que eu vou falar sobre isso, somente uma live sobre currículo, porque muita gente tem dúvida com relação a currículo, né? Como criar, enfim. Sempre aparece muita dúvida. Mas, como eu ia dizendo, te agradecer por esse momento. Para mim é muito importante e eu fico muito feliz, né? Fiquei muito feliz com o teu convite. E que bom, né? Te conhecer teu trabalho também, a tua área, a tua formação. E fiquem ligados, né? No @RH com Suzana, que tem muita dica boa. Amém. Eu também agradeço, Suzana. Se o pessoal quiser mandar perguntas, quer seja aqui e agora, quer seja nos nossos perfis, podem mandar as perguntas, pessoal. Eu também agradeço, Suzana, por participar, né, dessa live e agradeço especialmente porque você tem muito a contribuir, muito a ajudar as pessoas nessa fase que está tão difícil de arrumar emprego, está tão difícil mesmo com tanta informação, às vezes a pessoa não se prepara adequadamente. Então, um conteúdo como o da live de hoje, como eu disse, é uma aula. É uma Isso. aula onde a gente absorve esse conhecimento para se preparar adequadamente. Se a gente quiser se recolocar no mercado de trabalho, mudar de carreira, progredir profissionalmente, enfim. Então, essa live fica recomendada para todos que tanto seguem o meu perfil, Hajam Vagas, quanto o perfil da Suzana, bem como todos que vierem a ouvir tanto aqui pelo Instagram quanto pelo YouTube também. No demais, Suzana, que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo pela participação. E futuramente a gente vai vir a realizar outras lives também, inclusive sobre LinkedIn, que é uma ferramenta que, mesmo eu já tendo alguma noção, eu ainda quebro a cabeça com ela. Comum, também tem sido muito utilizada, mas algumas pessoas ainda têm muita dúvida de como se utilizar. Então, fico à disposição, em outro momento, Felipe, para a gente conversar sobre outros assuntos, viu? E agradeço demais. Obrigada por esse feedback também. Amém, obrigado. E Gisele comentou, gente, foi muito proveitoso. Parabéns. Ah, obrigada, Deus Gisele.
Amém, Gisele. Obrigado também, que Deus abençoe. E até a próxima live, Suzana. Fica na Até, paz. Felipe. Tchau, tchau. Você também. Tchau.